Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Diviníssimo Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da divina vontade. Me abençoe, mamãe rainha, para que eu possa fazer todas as minhas ações hoje sob os vossos docíssimos olhos maternais. Amém, Fiat. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe e rainha. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe e rainha. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe e rainha. Amém. Fiat. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Suprema Majestade, eu venho em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens, os louvores, as adorações e as reparações, devidas por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade, para que eu possa fazer todas as minhas ações hoje com a tua mesma divina vontade. Amém. Fiat. Olá, nós vamos agora dar continuidade à nossa meditação do Livro do Céu, no caso é o volume 2, capítulo 4, eu acho. É isso aí, capítulo 4, que é dia 18 de março, não vou pegar a data certinho, calma aí. No dia 14 de março de 1899. Jesus refugia-se no coração e chora a sorte das criaturas por causa dos castigos, né? Seguindo tipo a lógica dos capítulos, né? Jesus tem que castigar a humanidade devido aos seus inúmeros pecados. A gente tem que lembrar que a gente está no mundo do século XIX, então o mundo também tava com muita soberba naquela época, né? Tinha os cabarés, tinha o colonialismo, né? O imperialismo e tal, né? E muitos países lutando entre si, né? Só que na sordina, né? No escondimento. Então Jesus tem que castigar, né? Isso vários outros níveis de pecados sociais e pecados mortais das próprias pessoas em si, né? Particulares, né? E pecados sociais também. Então Jesus é obrigado a castigar as pessoas. E só que quando Jesus está castigando as pessoas, ele meio que está castigando a si mesmo também, né? Tanto é que tem um outro trecho lá do livro da Sal mais avançado, onde Jesus fala que não, eu não sou um carrasco, eu sou salvador, né? Eu acho que é da Valtorta que Jesus fala isso, né? Então Jesus refugia-se no coração da alma que vive a divina vontade, né, da alma vítima, e chora a sorte das pessoas, das criaturas. A alma faz de tudo para consolá-lo, a Luísa faz de tudo para consolá-lo e chora junto com Jesus. Parágrafo 1. Esta manhã, o meu docíssimo Jesus, transportando-me junto com ele, fazia-me ver a multiplicidade dos pecados que se cometem, e eram tais e tantos que é impossível descrevê-los. Aqui, provavelmente pelos giros da alma, né? Jesus fazia, tipo assim, convidava a Luísa, né? Para ver todos os pecados que as pessoas estavam cometendo. Ou então, provavelmente, que é igual, tipo assim, no purgatório, tá entendendo? Onde Jesus infunde na mente da pessoa, da Luísa, todos os pecados, né? Então, cometendo, né? Seja por sonho, ou por uma visão mística, ou algo do tipo, né? Aí eu não sei. Eram tais e tantos que era impossível descrevê-los. Via também no ar uma estrela de tamanho desmensurado. Em sua circunferência continha fogo negro e sangue.
Infundia tal temor e espanto à olhada, que parecia que fosse mais normal a morte do que viver em tempos tão tristes. Essa estrela é algo simbólico, como a gente viu lá no Kardec, numa outra meditação do livro do céu, do volume 3, eu acho, né? Não, desculpa, do capítulo 3, do volume 2, né? O capítulo anterior, né? Essa estrela, na verdade, é o comunismo, como a gente viu, né? Essa estrela é gigante. Só que foi revelado que o significado dessa estrela, assim, de maneira mais assim na cara, né? Para Valtorta, no Kardec. Então, por isso que é muito bom meditar os dois escritos, né? Porque um completa o outro, né? E vale lembrar que durante o século XX, foi o século onde teve mais mártires, muito mais mártires do que na época dos 3 séculos de perseguição lá de Roma, né? Com Diocleciano, Trajano e Nero. Foi durante o século XX, devido a essas ideologias revolucionárias, né? Como o fascismo, o nazismo, mas principalmente o comunismo, que durou 80 anos e fez muitos cristãos mártires na cortina de ferro, né? Ou seja, nos países onde o comunismo reinava, né? Infundia tal temor e espanto ao olhá-la que parecia que fosse menor mal a morte do que viver em tempos tão tristes. Porque nesses lugares as pessoas elas não têm elas não têm liberdade para poder aprender as coisas de Deus, tá entendendo? Para serem evangelizadas, né? Elas não têm essas coragens de serem, não têm essa liberdade para poder evangelizar, né? E como a gente viu acho que foi no trecho anterior, que foi no capítulo 4, na meditação do capítulo 4, que é o nascimento de Nossa Senhora, né, da Valtorta, o culto que o cristão tem que dar, ele tem que ser com muita intelectualidade, ou seja, tem que ter muita consciência, né, para dar ação realmente, ação de graças, e tem que ter liberdade, né, tem que ter o livre-arbítrio, e no comunismo e nas outras ditaduras não tem isso, né, não tem a liberdade, então falta, né. Então, tanto é que o número de cristãos nesses países diminui muito, né? Como, por exemplo, na Coreia do Norte atualmente, né? Cuba, a gente tem que ver em Nicarágua também, né? Venezuela e outros lugares do tipo também, né? Essa estrela infundia tal temor e espanto ao olhá-la que parecia que fosse menor mal a morte do que ver em tempos tão tristes. Em outros lugares se viam os vulcões, que abrindo outras tantas crateras deviam inundar até os povos vizinhos. E aqui são, tipo assim, já são lugares onde não são os castigos sociais, ou seja, o castigo onde o homem põe o próprio homem, tá entendendo? Como aqui no exemplo em cima que foi do comunismo, né? Aqui já são exemplos da própria natureza punindo o homem, né? Como vulcões, que abrindo outras tantas crateras devem inundar até os povos vizinhos. Um bom exemplo disso que a gente viu é que o Brasil tem muitos vulcões adormecidos, né? Em São Paulo, na Bahia, na maioria dos estados, até mesmo na Amazônia. Mas quando vier, né, o terceiro Fiat, né, que realmente vem Nossa Senhora da Anguera, né, que é a inversão dos polos magnéticos, esses vulcões vão entrar novamente vão ser ativos, né? E vão causar grandes estragos, né? Muitos terremotos e além da própria lava, né? Viam-se também gentes sectárias, que irão favorecendo os incêndios, etc. e tal. É aqui a Luísa falando principalmente dos comunistas, né? Enquanto isso, eu vi o meu amável Jesus, mas aflito me disse, parágrafo 2. Viu quanto me ofendem o que eu tenho preparado? Eu me retiro do homem. Que é basicamente isso, né? A pessoa que fica dessa maneira de pecado, assim, com muito pecado, vivendo com um estilo de vida, Jesus vai se retirando do homem. E aí fica aquela coisa, né? O homem fica lobo do próprio homem, né? Ele fica querendo, um fica querendo destruir o outro, né? Porque um acha que o outro é um inimigo mortal do outro, tá entendendo? É como a gente vê hoje na internet, né? Um grupo odeia o outro grupo, tipo, sei lá, o grupo da esquerda odeia o grupo da direita e vice-versa, tá entendendo? Porque, tá entendendo? Um acha que o outro é o inimigo do outro e quer exterminá-lo por consequência, tá entendendo? Porque Deus vai se retirando daquelas pessoas, porque aquelas pessoas têm suas inteligências, memórias e vontades
não orientadas a Deus, mas orientadas a ídolos, né? Seja a sua ideologia política, seja o próprio país, seja a si mesmo, os seus grupos, né? E várias outras coisas e tal, né? Tanto é que tem um trecho da Valtorta que Jesus fala do Cardenete, que eu acho que é de 1948, que Jesus fala justamente isso, né? Que quando você vai dormir, você tem que falar que o descanso não é Deus. Quando você vai se alimentar, o descanso não é Deus. Quando você vai se relacionar com as pessoas, com amizades, trabalhos, ou até mesmo relacionamentos afetivos, aquelas pessoas não são deuses, são apenas criaturas evanescentes, se elas não estão em Deus, tá entendendo? Só Jesus é o Senhor, né? E que o abraço de Jesus vale muito mais que todos os abraços de todas as mães, no passado, presente e futuro. Porque quando tem Jesus, tem Maria também, né? E Nossa Senhora também, né? Então, realmente, Deus se retira do homem quando o homem está de maneira obstinada no pecado, né? Aí só o pó, né? E quanto mais obstinado no pecado e menos pessoas orando, né? Porque tem aquele sistema também das almas vítimas, né? Muitas almas vítimas para poder pagar na justiça divina a conversão dos pecadores. Como a gente viu, né? Tem um trecho da Luísa que ela se ofereceu como alma vítima para poder pagar a conversão de um moço aí que tinha sido baleado, né? Lembrando que a Luísa viveu na Itália da época da máfia, né? Ou então quando Nossa Senhora pede para se oferecer como uma vítima para poder dar livramento para o rei Emanuel, né, que é o rei da Itália que havia falecido, que ele estava num purgatório muito intenso, né? Mas mesmo o sacrifício das almas vítimas não endurece, não amolecem, né, o coração duro da pessoa, aí fica complicado, né? Enquanto isso, nos retiramos, os dois na cama, e viu que neste retirar-se de Jesus, os homens se punham a fazer mais ações mais feias, mais homicídios. Em uma palavra, me parecia haver gente contra gente. É aquilo que a gente falou, né? Que as pessoas ficam se matando, porque elas se veem como certinhas, né? Que é uma soberba, e vê o outro como se fosse um demônio, literalmente, né? E vice-versa acontece isso. Então, por isso que acontecem muitas guerras, caças a bruxas, por causa disso, né? A caridade sai da pessoa, né? Tanto em termos espirituais quanto na própria termos materiais, né? Você não tem mais caridade para com o próximo, tá entendendo? Você não respeita mais a humanidade do seu irmão, né? Quando nos retiramos, parecia que Jesus se metia em meu coração e começou a chorar e soluçar, dizendo: que é isso que acontece, né? O crente que vive na divina vontade é isso, esse ostensório vivo mesmo, né? Quarto parágrafo. Ó homem, quanto eu te amei, se você soubesse quanto me dói ter que te punir, mas a isto me obriga a minha justiça. Ó homem, quanto eu choro e me dói a sua sorte. Porque Jesus é sim a nossa mãe, né? Jesus nos pariu na obra consumada da cruz e dói muito para um pai, se já dói muito para um pai humano, secular, pecador bater no seu filho, né? Imagina para Deus bater tipo assim, castigar a humanidade, né? Vale lembrar que se o pecador faz algo bom é porque Jesus tá dentro dele, né? É, dentro de todos nós, como a gente vê na visão mística de Santa Catarina de Sena, né? Eu acho que é ela, né? Que no pecador Jesus está crucificado, né? Como oblação à justiça divina, né? E aqui Jesus se retirou até mesmo desse pecador, né? Por isso que cada vez está gente contra gente, né? Que é o que está acontecendo no Apocalipse, né? Descrito mais ou menos no Apocalipse, né? Essa confusão generalizada. Parágrafo 5. Depois dava desabafo ao pranto e de novo repetia as palavras. Quem pode dizer a dor, o temor, o rasgo que se fazia em minha alma, especialmente ao ver Jesus tão aflito e chorando? Justamente são os estados de ânimo de Jesus que comunica a alma que vive na divina vontade, né? A alma fica sem reparador. Por isso que na divina vontade você não tem aquela coisa da santidade humana de ficar querendo proteger a sua santidade, né? Jesus vai mandar assim notícias muito desagradáveis, humanamente falando, para você poder, tipo assim, assistir, né? Seja no jornal, seja na internet, né? Para você ter consciência, né? E inteligência do mundo que nós estamos vivendo hoje, né?
e ver, né, todas essas coisas, como Luísa está vendo aqui, isso acontecendo, né? E você tem que ter coração aberto, não tem que ter preconceito e ouvir, para você poder entender e reparar Jesus também, né? Como Luísa está fazendo aqui, né? Quanto mais poder, por isso que eu não digo na vontade, você não tem esse mimimi, né? Essa coisa, essa vontade humana de querer se proteger, tá entendendo? A santidade é de Deus, né? E aí você tem que confiar piamente que qualquer coisa que Deus te colocar para você vivenciar, experimentar, vai ser uma reparação também, né? De algum estado de ânimo de Jesus, né? Como está acontecendo aqui, né? Quanto mais podia esconder a minha dor e para consolar, dizia-lhe: Ó Senhor, para que nunca castigue os homens, esposo santo. Não chores, tal como fizestes outras vezes assim. Farás agora, derramarás em mim, e me farás sofrer a mim. E assim vossa justiça não vos obrigará a castigar as nações. E Jesus continuava chorando e repetia: Mas escuta-me um pouco. Não me puseste nesta cama para ser seja vítima pelos demais? Então a Luísa está fazendo igual o Abraão fez com Jesus, né? Quando, tipo assim, estava na cama intercedendo por Sodoma e Gomorra, né? Se tivesse pelo menos 5 justos, né? Só que a Luísa está se oferecendo como uma vítima aqui, né? Então algo muito parecido como, como Abraão intercedeu para a salvação daquelas cidades, né? Ou então como Nossa Senhora intercede por todo o gênero humano nos 31 dias com Maria, né? Antes da criação do próprio Gênesis, né? Como a gente viu na meditação do capítulo 4 ou 5, né? Que é o nascimento de Nossa Senhora da Valtorta, né? Onde Nossa Senhora intercede desde a eterna, né? Ab eterna, pelo dom da divina vontade para os seres humanos também, né? Então, se a gente só tem Jesus, é porque, claro, está em João 1:1, né? Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho, mas porque Deus também amou a Nossa Senhora, né? Em primeiro lugar. É Nossa Senhora que intercedeu para que Deus se materializasse em Jesus, né? E assim santificasse todos os atos humanos frente à própria justiça divina, né? Mas escuta-me um pouco. Não me puseste nesta cama para que seja vítima pelos demais? Por acaso não estive disposto a sofrer as outras vezes para evitar os castigos das criaturas? Por que agora não querem me fazer caso? É porque Jesus colocou a Luísa Picarreta nessa cama. Porque se Luísa tivesse uma vida comum, tipo, não como esse estado de alma vítima, ela provavelmente ia se apostatar, porque ela estava levando sobre a costa, né, todo o peso da missão, porque ela é cabeça de missão, né? Então ela teve que levar também todo o peso da vontade humana, do primeiro Adão e Eva até o último homem que existirá na Terra. Então era mais seguro para a Heloísa continuar na missão dela de alma vítima, estando na cama, né, totalmente apartada do mundo. E Jesus trazendo as coisas do mundo como está trazendo aqui, né, tipo assim, para poder reparar, né? O filho da divina vontade, atualmente, ele não precisa ficar toda hora na cama, tá entendendo? Por que ele não precisa ficar toda hora na cama? Porque, tipo assim, a Lisa já fez isso, tá entendendo? Então ela já pagou essa coisa na justiça divina, né? Então o filho da divina vontade, ele não vai ter essa batalha espiritual tão grande como Lisa teve contra a própria vontade humana, né? Então eu já tenho o dom um pouco mais mastigado, né? Tipo assim, não tem risco do filho da Gemela voltar pro mundo, né? Por estar no mundo, né? Porque a Luísa já pagou esse risco, né? Justamente por viver na cama tetraplégica, tá entendendo? Então o filho da divina vontade pode se viver no mundo, mas sem ser do mundo, né? E é justamente isso, né? A intenção, né? Você tá no mundo reparando, refazendo todos os atos divinos. Assim como Jesus também fez, né, na sua vida íntima, né? Jesus não ficou tetraplégico, né? Aí Jesus trabalhou, se alimentou, fez todas as coisas como fez durante a sua vida íntima, né? Que a gente está estudando, né? E o filho da divina vontade vai ter que fazer isso também, né? Ele não vai ser só uma vítima, como Luísa foi, Maria Valtorta foi, de ficar toda hora na cama, né? Ele vai poder ter a sua vida, um estado de vida, né? Fazer ações humanas, mas totalmente divinizadas em Deus, né? Porque ele vai viver totalmente desapegado da sua vida humana, dos seus estados de vida, né? Vai ser o que Jesus quiser, né?
Ele só fica mais ou menos assim, ele vive a sua vida humana, mas em Deus, né? Totalmente desapegado, porque ele conhece a verdade, né? Como a gente estudou no próprio livro do seu volume 1, né? Que é tudo passo, né? Então ele fica só apegado aqui em conhecer e amar mais a Deus aqui na Terra, né? E usar dessas ocasiões, das circunstâncias do estado de vida que Deus nos traz, né? Como para aprender, né? O que que a divina vontade está querendo com aquela situação, determinada situação e tal, né? Por exemplo, agora eu vou fazer prova prática de autoescola, né? Carteira P, que é de carro. E a gente vai fazer e fica totalmente indiferente a isso, né? Vai fazer, se der certo, deu para a glória de Deus, e se não der certo, também deu para a glória de Deus também, né? Mais ou menos nesse sentido. Claro que a gente vai prestar atenção direitinho, mas assim, a gente não fica muito apegado à situação em si, tá entendendo? E Jesus continuava chorando e repetia. Aí eu não sei o que que eu vou, tipo assim, a gente só vai, né? Eu sei que algum ensinamento vai ter por lá, tá entendendo? Eu não consigo ver agora, mas eu creio que algum ensinamento vai ter por lá, seja para consolar alguém, ou algum ensinamento vai ter por lá. Eu não posso te dizer agora porque realmente eu não conheço, né? Não conheço qual vai ser a minha missão, entre aspas, lá, tá entendendo? Mas eu sei que alguma coisa tem por lá, sim. Mas a gente vai, né? Confiando assim totalmente em Deus, independente do resultado que vai acontecer ou não, né? Pode ser que algum ensinamento espiritual e místico vai ter por lá, né? Mas escuta-me, tem algum significado? Tem. Eu sei que toda ocasião, né, todo estado de vida, toda ação humana na divina vontade é uma ocasião, né? Para dar algum ensinamento ou fazer algum ato divino, né? Mas escuta-me, quando fala ato divino é luz, né? Não é milagre não, tá? Luz de ensinamento, discernimento, alguma luz, algum conhecimento divino que está oculto, né, digamos assim, que vai ser revelado durante aquele ato. No caso, eu ia fazer a prova da autoescola. E Jesus continuava chorando e eu, Luísa, repetia. Mas escuta-me um pouco, não me puseste nesta cama para que eu seja vítima pelos demais? Por acaso não estive disposta a sofrer as criaturas, a sofrer as outras vezes para evitar os castigos às criaturas? Por que que agora não querem me fazer caso? Mas com todas as minhas pobres palavras, Jesus não se acalmava de chorar. Então, não podendo resistir mais, também eu rompi em pranto. Senhor, se vossa intenção é punir aos homens, não me dá o ânimo ver sofrer tantas criaturas. Por isso, se verdadeiramente quereis mandar os flagelos, e meus pecados não me fazem mais merecer ou sofrer, eu, em lugar dos demais, quero ir ao céu. Não quero estar demais sobre esta terra. O parágrafo 6, porque, tipo assim, a Luísa tá querendo se oferecer como vítima, né? Mas, tipo assim, ela não pode se oferecer muito como vítima, porque senão vai tirar boa parte da justiça divina, né? Vai ser tipo um jeitinho brasileiro, né? De driblar a divina justiça, né? A divina justiça precisa ser justa, né? A Luísa sofreu sim como uma vítima. A humanidade só não morreu na Guerra Fria, né? Com o holocausto nuclear, né? Com guerra nuclear, por causa do sofrimento da Luísa, por causa da vida de vítima, uma vítima da Luísa, né? A gente viu que a Valtorta, ela ficou como uma vítima pela Itália do século XX. Já a Luísa Picaneta ficou como uma vítima de toda a humanidade, do primeiro ao último homem que existirá na Terra, né? Como corredentora também junto com Jesus e Nossa Senhora, né? Mas, tipo assim, ela tomou os castigos até onde a justiça foi, né? Porque, tipo assim, se a Luísa tomasse os castigos 100% para si, né? Primeiro pelo fato de ela ser um ser humano apenas, né? Aí eu não sei se ela sobreviveria de verdade a isso. Mas também porque se ela realmente, que nem Jesus fala, né? Se Jesus a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, né? As 24 horas da paixão fosse mais violenta e mais brutal, Jesus ia pagar tanto a justiça divina que ele ia tirar o livre-arbítrio, né? Que Jesus ia tirar o livre-arbítrio das criaturas, das pessoas. E assim todo mundo ia viver na divina vontade automaticamente sem ter o direito de escolha, e assim a justiça divina não existiria mais, porque não ia ter mais a justiça que Jesus apresenta para Moisés em Deuteronômio, né? Apresenta, tipo, pois a vida e a morte, escolhe, pois a vida, para que tenha vida em plenitude. Não ia ser um culto, poderia ser um culto inteligente, mas não ia ser um culto com liberdade do ser humano, né?
O ser humano não ia poder ter exercício da sua liberdade, da sua inteligência, amor e vontade de escolher a Deus, ou então a ausência de Deus, que é o pecado, e da vontade humana sendo usada por Satanás, né, pela vontade maligna. E isso é um livre-arbítrio que precisa acontecer, né? Então, por isso que tem até um certo limite pela alma vítima, tá entendendo? Depois veio o confessor, parágrafo 6. Depois veio o confessor e, tendo me chamado à obediência, Jesus retirou-se. E assim terminou essa visão mística, na verdade, né? Que é tipo como se fosse um sonho, né? Mas que a gente sabe que é os giros da alma, né? Creio que deva ser uma projeção astral, não sei, mas totalmente encaminhada e dirigida por Jesus, né? Não pela vontade humana da própria pessoa, né? Por isso que se você é católico, quero ter uma vida mística, não tenha, assim, não procure projeção astrais e coisas do tipo, né? É uma ocasião muito difícil de pecado, como tem outro trecho que Lisa tenta fazer, né? Os giros da alma por si só, sozinha, e ela fica presa e muito vulnerável aos espíritos malignos, né? De pecado e tal. A Lisa só faz os giros da alma quando Jesus vem chamá-la para fazer os giros da alma, né? Então a gente é muito passivo mesmo, a gente só vai quando Jesus nos chama, né? Para meditar, para fazer os atos humanos e tal, né? O filho da divina vontade, ele vive, né? Ele é mártir, ele é vítima das circunstâncias humanas dos seus estados de vida, né? É assim, né? Aconteceu, virou manchete, né? Digamos assim, a gente tem que partilhar mesmo para ver o significado espiritual através disso, né? Por exemplo, eu vi o meu irmão muito proativo, me ajudando a passar a me ensinar a fazer a baliza lá da prova da autoescola e tá até se oferecendo, né, para me levar para fazer a prova, que no caso vai ser agora, 6 da manhã, né, o simulado. Então eu tô vendo Jesus obrando através da vida dele, tá entendendo? Algo que foi infuso dentro de mim em pensamento, mas eu não cheguei a externalizar em palavras para ele me ajudar, mas ele meio que ele se ligou meio que como se fosse por telepatia, tá entendendo? Entre aspas. Então a gente vê o mover da divina vontade atropelando, né, a vontade humana das pessoas que Deus colocou na nossa vida, né? Para nos ajudarem também nesses momentos, tá entendendo? Assim que a gente está precisando, né? Então a gente vê o mover da divina vontade, onde muitas pessoas vão se mover para serem essa presença material que Jesus não pode ser, tipo assim. Então Jesus usa as pessoas do nosso estado de vida, ora como arauto de justiça divina, ora como arauto de misericórdia divina, né? Para nos ajudar, né? De acordo com os nossos atos humanos, se estamos correspondendo ou não. Ou para sermos almas vítimas também, depende muito da situação também, né? Para nos corrigirmos ou então para nos ajudarmos, né? Para nos apoiar a fazer determinado ato humano que a gente não está conseguindo fazer sozinho, né? Como no caso da autoescola, né? Eu não estava conseguindo aprender sozinho, aí Jesus moveu meu irmão, né? Inspirou meu irmão para me ajudar, né? Mesmo se eu nem ter, assim, externalizado esse pensamento, né? Eu só pensei, né? Foi só tudo no espiritual, tudo em pensamento, né? Na intenção. Parágrafo 7. Na manhã seguinte, do dia 18 de março, né, continuava a ver Jesus retirado em meu coração. E via que as pessoas vinham até dentro do meu coração e eu pisava, nossa, e colocavam sobre seus pés. Eu fazia quanto mais podia para libertá-la. E Jesus, dirigindo-se a mim, disse: Meu Deus do céu, olha a noção, né? Parágrafo 8. Vês até onde vai a ingratidão dos homens. Eles mesmos me obrigam a castigá-los, sem que eu possa fazer de outra maneira. E tu, minha querida, depois de ter visto me sofrer tanto, te sejam mais amadas cruzes e sinta como deleite as penas. Então, tudo isso foi Jesus mostrando a verdade para Luísa, para se oferecer as cruzes de maneira menos mecânica, né? Mas colocando mais amor nas cruzes que ela está vivendo, né? Isso serve para nós também, né? Para as cruzes que Jesus manda, né? Claro que a gente tem que fazer a diferença de cruzes e de mortificação, né? Mortificação é a cruz que o ser humano, mesmo se aflige com a sua vontade humana, né? Então, uma cruz auto-afligida e as cruzes é aquilo que Jesus manda para nós, né? Isso que é aquilo que a gente falou, né? Vítima das circunstâncias, né? Então, por exemplo, hoje eu posso ser aprovado, posso ser reprovado, né? Meio que tipo assim,
Ser reprovado vai ser uma cruz, mas, tipo, assim, tudo pra glória de Deus e pra nossa confusão, né? Como a própria Luísa fala, né? Então, assim, eu acho que a gente está começando a entender, junto com as meditações dos outros trechos da Voltorta também, né? Essa coisa de alma vítima, né? Claro que a gente está estudando pessoas que foram cabeças de missão, né? Como a Luísa Picarreta foi cabeça de missão. Mas é importante a gente conhecer também, né? Esse mecanismo de equilíbrio entre justiça divina e misericórdia divina, né? E de almas reparadoras e vítimas também, né? Quando a gente diz não para as tentações e para os brilhos do mundo, né? Então aqui a gente termina, né, essa meditação quando a gente diz não para as coisas do mundo também, né? Mas a gente não se fecha também, né? A gente entende o mundo espiritualmente como Jesus nos ensina hoje, né? Então assim a gente termina essa meditação, por exemplo, com muitos artistas, né? E tem muitos artistas que fazem clipes de música pop, né? Então nesses clipes tem muita sexualidade envolvida, né? Só que a gente vê que no fundo aquelas pessoas estão fazendo isso meio que obrigado, né? Porque esses artistas fazem parte de sociedades secretas e tal, né, para poder bombar, né, a carreira deles como, tipo assim, como artistas pop, né? Então muitas vezes ele até se prostitui, né? E clipes também, né? Com esses clipes atualmente que tem muita sexualidade, né? Muitas dessas artistas não querem nem fazer parte disso, né? Mas elas são obrigadas a ter essa postura, porque senão elas vão acabar surtando, né? Tipo assim, elas não vão ter a vida de diva pop, né? De ídolo pop que essas pessoas querem ter, né? Um exemplo clássico foi a própria Britney Spears, né? No ano 2000, onde ela cortou, ela passou máquina no próprio cabelo dela, né? Porque era a alma dela surtando, né? Porque, tipo assim, ela estava sendo usada muito, explorada como ídolo sexual, né? E tem uma hora, como a gente vê, né? Dos outros trechos do Cardenete, né? E da própria Voltorta, que isso é muito degradante espiritualmente, né? E a pessoa vive uma possessão diabólica com pecado de impureza, né? E a Britney teve esse surto e ela quis, tipo, destruir com a sua imagem de idolatria sexual, né? Que ela, tipo, ela fosse a Marilyn Monroe, né? Do século XXI, né? E aconteceu isso, né? Então, muitos desses artistas pop, né? Eles são obrigados a fazer cultos sexuais, né? Relações sexuais, coisa muito errada, né? Coisa nova era, né? Até mesmo culto satânico, né? Eu já até vi da Lady Gaga fazendo cultos satânicos, né? Porque eles fazem isso como se fosse um pedágio, né? Eles estão pagando a vontade humana diabólica, né? Para poder eles serem esse ídolo pop, né? Serem essas pessoas famosas, né? A gente tem discernimento do que acontece no mundo hoje, né? Das coisas que Jesus nos manda, né? Mas a gente não se deixa abalar por isso, né? Mas tem que ter o discernimento das coisas que Jesus nos manda, né? Isso é um exemplo, né? Então, assim, por isso que a gente vê que hoje tem muita, na cultura de Netflix, né? Nos filmes que tem hoje, né? Tem muita coisa de terror, né? De violência, né? De psicopata mesmo, mas ao mesmo tempo muita coisa de sexualidade muito ostensiva, né? Muita genitalidade, porque é justamente um jeito de ter esse orvalho maléfico, né? O jeito do inimigo controlar a mídia, né? O entretenimento dos seres humanos para colocar cada vez mais o pecado na cabeça das pessoas, né? E assim a pessoa vive com o pecado mortal obstinada, ela vive numa possessão diabólica, né? Ainda que não seja aquela possessão tipo o exorcismo de Emily Rose, mas ela vive, né? Porque ela vive aqui, né? Ela vai viver aqui como Jesus está falando, né? Durante todo esse trecho, né? Do livro do céu, né? Ela vive obstinada no pecado e entra no coração da Luísa e pisam e colocam sob os pés Jesus dentro do coração da Luísa, né? Que é onde Jesus está refugiado pelos castigos do mundo, né? Então, isso mais ou menos isso que o pecado faz, né? Como eu tive aqui, ó. Na manhã seguinte, eu continuava a ver Jesus retirado em meu coração. E via que as pessoas vinham até dentro do meu coração e o pisavam. Eu colocava sob os pés. Eu fazia quanto mais podia para libertá-lo. E Jesus, dirigindo-se a mim, disse: Vê aonde vais a ingratidão dos homens. Eles mesmos me obrigam a castigá-los, sem que eu possa fazer de outra maneira.
que é quando uma pessoa sofre o castigo, mas aí ela blasfema contra Deus também. Pode ser isso também, né? Quando a pessoa sofre o castigo que é, né? Em vez de ela continuar, ela ter essa atrição, essa contrição, né? Ela continua ainda mais obstinada no pecado dela, né? E tu, minha querida, depois de me teres visto sofrer tanto, que sejam mais amadas as cruzes e sinta como deleite as penas, né? Porque ela tem que amar mais a cruz e sentir como deleite as penas, justamente para reparar para todos os outros seres humanos que não amam essas cruzes e não entendem, né? A espiritualidade da cruz, né? E assim blasfemam, porque vê a cruz só na sua aparência de humano, né? De castigo, né? Eu não vi a cruz como processo de santificação, tá entendendo? De separação, né, da vida de pecado da vida da pessoa, né? De purificação, melhor dizendo, né? Então, por isso que nós vamos ter que reparar amando as cruzes que Jesus dá para ela, justamente para reparar pela ingratidão das outras pessoas também, né? Realmente vai ver também o sacramento da cruz que a gente viu também na meditação da Valtorta, volume 4, né? Mas em outros trechos do livro do céu também, né? Então assim a gente termina essa meditação, né? Do livro do céu, volume 2, capítulo 4, né? Ainda sobre essa mecânica de castigo como última tábua de salvação da humanidade, né? Quando a pessoa não se rende à misericórdia divina também, né? Porque esses castigos são para os pecadores, né? O crente, né, o católico, ele tem, que está vivendo nessa situação, ele tem também a divina misericórdia, né? Que quando ele tem a consciência de que, tipo assim, do pecado, quando ele vive, ele não quer mais pecar, ele tem a tábua de salvação da divina misericórdia, né? Que é o livro da Santa Faustina, né? Da irmã Maria Faustina, né? Porque, tipo assim, no purgatório, o que que acontece? Jesus apresenta para o pecador todo o que acontece atrás do pecado, né? Então, por exemplo, se você tem um tênis da Nike, tem toda a rede de escravidão de pessoas que sofreu, né? Do, para a pessoa ter o tênis da Nike, tá entendendo? De pornografia. Jesus apresenta todo o ambiente de escravidão que a gente falou, né? Escravidão de pessoas, tráfico de drogas, até mesmo rituais satânicos que essas estrelas pornográficas e estrelas pop, né, na cultura pop fazem para poder ser esse produto de mídia, né? Então vem esses vídeos, como se fossem vídeos do YouTube, né? Vídeos da Deep Web, melhor dizendo, né? Infelizmente, né? Vem na cabeça da pessoa infuso, né? Então eu creio que quando Luísa, tipo, teve noção, né? Ela presenciou esses vídeos, esses pecados de todas as pessoas, né? Foi como se fossem vídeos do YouTube, né? Da Deep Web na mente da pessoa, tá entendendo? Então é muito triste, é muito difícil, né? Quando você peca, tem toda uma cadeia de pecado, né? Ainda mais quando você consome o pecado como produto de mídia, né? É muito podre, né? Quando você vê, tipo, sexualidade e tal, né? Tem toda uma escravidão de pessoas, né? Idolatria, tipo, cultos satânicos que as pessoas fazem, né? Teve uma estrela lá de Hollywood que era uma atriz do seriado do Super-Homem, né? Smallville, né? Que você pode procurar na internet, que ela fazia parte de uma sociedade secreta que aliciava mulheres e ela era uma bruxa satanista, né? Então tem todo é muito mais embaixo o lugar, tá entendendo? Então por isso que quando você se esbalda no pecado como produto de mídia, né? Nesse orvalho maléfico, né? E você se arrepende para reparar, Jesus te mostra toda a verdade de todo o processo do que levou aquele pecado, tá entendendo? Então, por isso, para você ter consciência da verdade e se arrepender e reparar, né? Então, é isso que Jesus está fazendo com Luísa e é isso que Jesus faz com a gente, isso aqui de maneira ordinária, né? Nos colocando para nós vermos vídeos, notícias, né? Por exemplo, ontem eu vi no jornal uma criança que foi baleada por bala perdida, né? É justamente as almas vítimas, né, inocentes, né? Como a gente vê na Voltorta, né? Das lições noturnas, né? Que Jesus ensina a São Pedro, né? Sobre como pregar o sacramento da cruz, né? Das almas vítimas, né? Então, mais ou menos assim que a gente acontece, né? Então, assim a gente termina, né? E também para a gente rezar, né? Pedindo, né, que cada vez mais cruzes de desapontamento, né, a verdade seja exposta e mostrada para as pessoas do mundo, né.
para que elas possam fazer suas escolhas, né? Porque a cruz é justamente isso, né? Ela separa o bem do mal, né? E assim a gente termina essa meditação, né? Em nome do Pai, do Filho e do Diviníssimo Espírito Santo. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Fiat, Fiat, Fiat. Deus te abençoe. Visite o site www.livrodoceltodominúsculo.com.br e o site no YouTube Fiat Lutas Tours Brasil, que fornece esse alimento espiritual das partilhas, né? Dos filhos, dessas premissas, né? Dos filhos da divina vontade, né? Do terceiro milênio, do triunfo do Imaculado Coração de Maria, né? Muito importante ver as partilhas dos outros para a gente poder também partilhar fazer nossas partilhas também. Amém, Fiat. Deus te abençoe.